presença do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Deus poderoso, recebe a adoração da tua igreja. A tua igreja te adora, meu Pai. Nós fomos feitos para te adorar. Aleluia, aleluia. É por isso que estamos aqui, meu irmão. Nós estamos aqui para adorá-lo, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para nos salvar. O véu que nos separava não separe mais. Adore, adore o teu Salvador Jesus. Adore a Ele, que é o único que pode nos salvar. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade, a vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai amado, Pai querido, como é lindo poder estar aqui na tua casa, te adorando, te buscando, meu Senhor, porque assim como diz a tua palavra, oh, aleluia, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos aqui, meu Pai, na tua casa, te buscando, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, o Espírito Santo te renova, seja renovado, aleluia, sinta a presença de Deus, aleluia. Oh, Pai amado, como é lindo buscar o Senhor. Você tem a liberdade para adorar o teu Salvador Jesus. Adore a Ele, adore a Ele, adore ao Rei dos Reis. Aleluia, 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 aleluia. Santo, 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 santo é o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Pai amado, Pai querido, Jesus Cristo, Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você pudesse entrar no Santo dos Santos, adorar Ele, conhecer a palavra dele. Amém, irmão? Você que está com a palavra de Deus, abra aí no livro de Joel, capítulo 2, em nome de Jesus. Joel, capítulo 2, em nome de Jesus Cristo. Joel, capítulo 2, versículo 28. A paz de Cristo para todos, amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que buscar, irmão, a presença do Espírito Santo na nossa vida, porque a presença de Deus nos fortalece. Nós buscamos tantas coisas nesse mundo, esquecendo de buscar aquilo que Deus tem nos dado, que é a presença de Deus. Porque você, com a presença de Deus na sua vida, você vai vencer todos os obstáculos que se levantar contra você. Mas sem a presença de Deus, você não vai conseguir vencer. Por isso que é importante a gente buscar. Você veja, Davi venceu Golias porque sobre ele havia o Espírito de Deus. Amém? Sansão rasgou o leão no meio porque havia sobre ele o Espírito de Deus. Todos aqueles que venceram as batalhas, venceram porque o Espírito do Senhor estava sobre eles. E Jesus nos prometeu o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que nós temos que buscar. Quando a pessoa não busca a presença de Deus, ela se afasta do propósito. Mas quando ela busca cada dia mais a presença do Senhor, ela sente prazer em estar na presença de Deus. Porque quem nos trouxe hoje aqui, irmão, foi o Espírito Santo. Ele falou no nosso coração, amém? Usou o irmão, usou a irmã, aleluia. E naquele momento você sentiu o desejo, hoje eu vou na casa de Deus, aleluia, amém? Olha o que diz aqui no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, diz assim, meu irmão, posso ler? Aleluia. Joel, capítulo 2, versículo 28. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos
jovens terão visões. Amém, irmão? Você veja que a promessa de Deus. Olha, quanto mais as pessoas estivessem buscando a Deus, estaria cheio do Espírito Santo. É muito triste a gente ver aí os jovens, cada dia mais, perdendo as suas vidas. Por quê? Porque não tem buscado a Deus. Olha a promessa de Deus aqui, irmão. Que o Espírito Santo será derramado sobre a carne, sobre nós pecadores. E você veja aqui que quando o Espírito Santo é derramado sobre as nossas vidas, irmão, os nossos filhos, nossas filhas profetizarão. Aleluia. Você vai profetizar e vai acontecer aquilo que você está profetizando. Por quê? Porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. E essa profecia aqui, irmão, aconteceu depois de 400 anos antes de Cristo, quando Jesus veio, se cumpriu essa profecia. Amém? Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Você veja que havia uma promessa, e essa promessa se cumpriu. Aleluia. E todos aqueles que foram cheios do Espírito Santo foram renovados, teve força. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Assim como nós estamos hoje aqui, irmão. Nós estamos reunidos em um só lugar para adorar quem? A Deus. E a promessa dele, o Espírito Santo, então peça, busque. Aleluia. E ele diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estava sentado, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falasse. Então, irmão, você veja como é importante a gente estar na presença de Deus e com o coração quebrantado diante do Senhor. Porque quando nós estamos ouvindo a palavra, nós temos sede do Cristo. E o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, irmão. Aleluia. E viu que todo mundo ali estava ali, sabe, atento a cada ensinamento, a cada palavra de Deus, adoração. Aí vem o Espírito Santo, porque tinha uma promessa, aleluia, e essa promessa se cumpre. Como Deus é fiel na nossa vida, meu irmão. Aleluia. Ele não deixou você órfão aqui nessa terra, não. Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia. E o povo todos foram cheios, batizados, tudo falando de línguas, coisa mais linda, meu irmão. Você veja que, outrora, as pessoas quando vinham para a casa de Deus, vinham muito pacientes, buscados. Não, as pessoas não vinham só ouvir, não. Ela tinha prazer, eu vou na casa de Deus, eu vou adorá-lo. É essa que é a maior oferta que ele você oferecendo para Deus. Porque quando eu venho à casa de Deus, mesmo com o meu problema, mesmo com a minha luta, meu irmão, quando nós estivermos nessa terra, vai enfrentar muita dificuldade. Mas quando a gente vem na casa de Deus, é a casa do teu Pai. É o momento onde você tem uma hora para adorar e falar com Deus, sem que o seu esposo, ou sua esposa, ou seu filho, ou qualquer pessoa que atrapalhe. Porque eu e você voltou na nossa casa, a gente não conseguimos entrar na presença de Deus e adorar. Você pode ficar um minuto, até chega o marido, até chega a esposa, até chega o filho. Amém? Mas na igreja não, é um lugar de adoração, onde nenhum daqui vai atrapalhar o outro. A gente vai conversando depois quando terminar o culto. Cumprimento a paz do Senhor. Amém? Mas na hora de adorar, é você e Deus. Então aproveite essa oportunidade. Busque, fale com Ele. Você veja que todo mundo aqui foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E continua aqui o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém
Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Você veja que ali tinha muita gente, mas poucas pessoas receberam essa promessa, porque estavam reunidos ali. E quando o Espírito Santo começou a usar esse povo aqui, muitos ficaram olhando assim: o que está acontecendo isso aí? Essa hora, tá? O povo tudo já bebendo, embriagado. Muitos acharam que estava embriagado. Por quê? Porque muitos estavam falando em línguas, estava alegria, buscando a Deus. Bom, na presença de Deus é a verdadeira alegria. Amém? Então não tem motivo de estar chorando, triste, desanimado, não. Porque o Espírito Santo nos renova. Aleluia. E aquele povo estava ali observando. Versículo 8. Vamos para o 8. Diz assim o 8. E como ouvindo falar cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Porto da Ásia. E você veja que todo povo, todo tipo de várias cidades estão aqui reunidos. E eles ouviram: como é que eles estão falando as nossas línguas aqui? Como é que pode ser? O Espírito Santo está ali usando. Aleluia! O Espírito Santo usando cada uma língua. E eles sem entender como é que pode. Você é da cidade tal, eu sou daquela tal, como é que pode? Eles estão falando nossas línguas ali, eu estou entendendo tudo que eles estão falando. Aleluia! E vamos lá para o versículo 12. Estou pulando, irmão, para depois você ler em casa com calma, por causa do horário. Amém? Versículo 12. E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que é isto? O que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, dizia: estão embriagados. Vamos ficar: o que está acontecendo? O que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa. Tem uns que sempre tem aquele que sempre vai mangar, né? Sempre vai tirar onda. Boi de bobo, estão perdendo tempo, estão lá na igreja. Tem que aproveitar. Olha como é que a gente anda. Tem que viajar, tem que ir, fica aqui, tem que aproveitar. Fica tão perdendo tempo na igreja. Só que está perdendo isso mesmo. Porque não estão conhecendo a oportunidade que Deus está dando. Aqui, quando você está na casa de Deus, você está conhecendo como Deus é maravilhoso na sua vida, como Deus ele se revela para você. Dependendo que você venha buscar a Deus, Deus ele é fiel na sua promessa. Aleluia. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, não fala bobagem. Ele disse assim: tomai conhecimento disto, atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vives pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígio em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será
Enquanto nós estamos aqui, nós temos que buscar a presença do Espírito Santo, para a gente permanecer firme na presença de Deus, para que a gente não venha se afastar por nada nesse mundo. Aleluia. Porque, irmão, uns aqui ficaram só observando, mas aquele que estava reunido recebeu a promessa. Amém, irmão? Você está aqui na casa de Deus, você está recebendo a promessa de Deus sobre a tua vida. Amém? Porque a palavra do Senhor diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então busque, porque você vai ter o poder de Deus sobre a tua vida para repreender toda ação do mal que se levantar contra a tua vida e contra a tua casa. Como eu falei, os heróis da fé, muitos venceram as batalhas porque sobre ele havia o Espírito do Senhor. Sem o Espírito de Deus, a gente não consegue vencer a batalha dele. Você veja que Saul estava ali na função de rei, mas já tinha perdido ali a sua comunhão com Deus. Na hora que ele viu o gigante Golias, ele teve o quê? Teve medo, porque o Espírito do Senhor não estava sobre ele. Mas Davi, um simples pastor, peraí, quem é esse aí? E com aquela pedra ali, derrubou o gigante Golias. Não foi a pedra que derrubou o gigante Golias, foi a presença de Deus que estava sobre ele. Amém? Porque ele profetizou, esse gigante pegaria. Amém, irmão? Você tem que profetizar que esse mal que se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, vai cair por terra em nome de Jesus. Amém, irmão? É por isso que essa profecia, ela se os jovens, os velhos, as crianças, todos os cegos serão cheios do Espírito Santo. Amém, irmão? A igreja tem que buscar essa comunhão. Temos que buscar o Espírito Santo na nossa vida. Fica de pé em nome de Jesus, porque é momento de você buscar a presença do Espírito Santo. Você viu aqui a promessa de Deus, meu irmão, e que você seja renovado em nome de Jesus. Fez tudo.